Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e hoje a gente vai falar sobre métodos contraceptivos. Então veja bem, pessoal, coloquei logo de início aqui para a gente entender um pouco desses aspectos reprodutivos gerais, humanos, e com os dados que são muito interessantes para a gente discutir, né, a contracepção ou a anticoncepção, né? O que vocês estão vendo, né? Aqui, gente, nós temos, né, ao longo da vagina até o local da fertilização, que é o terço superior da tuba uterina, ou seja, né, da região, né, da cópula, onde aqui ocorre a ejaculação, até chegar aqui, né, o local ideal e esperado da fertilização, o que acontece efetivamente com os espermatozoides. Então, olha só, numa ejaculação, tem-se aí em torno de 180 milhões de espermatozoides depositados nessa região da vagina, né, o que corresponde, então, aqui, vamos começar aqui pelo percentual, ou a porcentagem, né, dos espermatozoides que são lançados. Então, esses 180 milhões são 100%. Olha que coisa, gente, só 3% vão conseguir efetivamente transitar aqui através do canal do colo do útero, né? No útero, no corpo do útero propriamente, só 0,1%, tá? E aqui nessa região só 0,001%. Você vê que assim, são necessários então milhões de espermatozoides para que alguns consigam atingir e circundar o ovócito, né, passível agora aqui de fecundação. E aqui o tempo, né? Aqui quando é lançado, então começa a correr o relógio, 1 a 3 minutos, né, eles conseguem entrar aqui no canal, de 10 a 20 minutos no útero e até, né, 1 hora, aí aqui esse tempo está aqui em minutos, né, 1 hora depois ele pode atingir, entre meia hora e 1 hora, atingir essa região. E aqui ocorrer a fertilização. Pois então, a aula de hoje é para mostrar, na verdade, como evitar que esse processo aconteça. Então, o que estamos falando são dos métodos anticoncepcionais. Podemos dividir esses métodos em dois grupos: os métodos naturais e os métodos artificiais. Os métodos naturais são conhecidos, é, são conhecidos pela baixa eficiência quando comparado com os métodos anticoncepcionais artificiais. São métodos, no entanto, que têm uma vantagem pela questão vamos dizer assim, de insumos, né, para que eles aconteçam, ou seja, são meramente métodos de observação com custo muitíssimo baixo, para não dizer às vezes nenhum, e praticamente sem efeitos colaterais. É o caso da tabelinha e é o caso do método de muco, do método de Billings, que é o que se vê aí do lado, nessa secreção que está entre os dedos, que acontece por ocasião da ovulação. Então, quando há essa secreção no corpo feminino, na região vaginal, né, indica aí uma ovulação, né? Então, tanto a tabelinha quanto o método muco, eles se comportam dessa forma, né? Identifica-se, na verdade, o período provável da ovulação, que estaria ocorrendo a ovulação, e entra, assim, numa abstinência sexual para evitar esse período. Essa é a lógica que está por trás dos métodos naturais. Para ser sincero, e a gente, na prática, na clínica, né, quando a clínica é praticada a respeito dos métodos anticoncepcionais, na verdade, os métodos naturais são muito usados para o contrário, né? Ou seja, são usados para concepção, ou em outras palavras ainda, quando o casal deseja ter o filho, então lance-se mão desse autoconhecimento, né, para que possa então estimar o período fértil, ou mais fértil, vamos colocar assim, da mulher, e o casal então mantém relações ali. Os métodos artificiais, eles envolvem algum tipo de aparato, algum tipo de tecnologia para poder de fato acontecer. Apresenta, em muitos casos, a possibilidade dos efeitos colaterais, mas representa uma eficiência final na anticoncepção,
bem superior a métodos como esse, por exemplo, que é o método da tabelinha, que era o que eu estava falando, tá vendo? Ó, estima-se aqui o dia da ovulação, afasta-se ali em torno de 5 dias antes, 5 dias depois, isso corresponderia ao período fértil e entra-se no que a gente chama de uma abstinência seletiva aqui, ou seja, evita-se o contato sexual durante esse período para que não ocorra a gravidez. Aqui é uma continha que se faz para determinar o período, o dia mais provável da ovulação dentro do período. O período pós-ovulatório, tá, gente? Pós-ovulatório, ele é relativamente constante, ou seja, de 14 dias. Então, o que se faz é, mede-se ao longo, assim, o recomendável é de 1 ano, né? Qual é o tamanho do ciclo menstrual da mulher, e pegando esse valor médio, subtrai dele 14. Quando se faz isso, né, surge automaticamente na conta aqui, ó, o dia provável da ovulação. Essa coisa do valor fixo do 14 diz respeito ao que eu estava explicando, né? A questão do período pós-ovulatório ser fixo ou praticamente fixo nos ciclos menstruais. Bom, os métodos artificiais são métodos que podem ser organizados de várias maneiras. Existe uma classificação que é relativamente bem aceita, que se sustenta em separar esses métodos em 3 grupos, né? Os métodos cirúrgicos, os de barreira e os métodos anovulatórios. Hoje a gente sabe que existem métodos que às vezes não seguem muito bem essa organização, repetindo, barreira, cirúrgico e anovulatório. Eu vou explicar um pouquinho de cada um nos próximos slides. Método de barreira, como o nome está dizendo, ele vai agir no sentido de impedir com que os espermatozoides, eles efetivamente, às vezes sequer entrem na vagina, como é o caso das camisinhas, mas se entram na vagina, não entrem no útero, que é o caso do diafragma, que é o da foto aqui. Então, vocês estão vendo que é uma estrutura emborrachada, que a mulher coloca em torno de 50 minutos antes da relação, e para proteger, então, o fundo da vagina. Essa colocação normalmente é feita, o diafragma é colocado, né, embebido aqui, né, com a presença aqui de um espermicida na superfície para aumentar a eficiência desse método. Aqui o estojinho, o diafragma é reutilizável, então a mulher deve deixar o diafragma depois da relação, por um tempo, para depois fazer a remoção e fazer toda a asepsia para um novo uso. Né? As camisinhas junto com o diafragma, então, correspondem a esse primeiro tipo de método, método de barreira. A camisinha tem algumas vantagens sobre o diafragma. Primeiro, do preço, é uma questão que é importante, e uma segunda importância, tanto a camisinha masculina quanto a feminina, que elas também são formas de evitar ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis. O diafragma não impede o contato peniano com a vagina, portanto as mucosas se encontram, e então pode haver transmissão de doenças, né, por conta desse contato. Esse é o primeiro modo, né, tipo, estratégia de barreira, de anticoncepção, que é o método de barreira. Aqui um detalhamento, tá vendo? Ó, do diafragma, como eu falei, ó, coloca aí, eu falei 50 minutos, né? Isso vai variar um pouco do fabricante. Alguns fabricantes colocam até em 15 minutos antes da relação, e como eu falei, né? Com a colocação junto com o espermicida. E retirar entre 6 a 8 horas depois da última relação. E aí todo esse comando de lavar, ferver e guardar, porque é reutilizável. Aqui, como eu estava falando, né, ele faz essa proteção, mas não impede, né, o contato peniano com a vagina, por isso que não impede as ISTs. O DIU é o dispositivo intrauterino. Ele é considerado por muitos um método de barreira, na medida em que ele provoca um aumento de secreção, principalmente nessa região do canal do colo do útero aqui. E isso impediria, né, diminuiria, né, atrapalharia imensamente
aqueles 3% de espermatozoides que conseguem passar aqui, né? Então, se reduzir praticamente a quase nada essa passagem, e isso acabaria por evitar a fecundação que ocorreria na tuba, né? O DIU é um instrumento pequeno, colocado pelo médico. Normalmente isso aqui tem uns 4, 5 centímetros, e a ideia é mais ou menos essa, tá? De provocar uma reação imunológica. Muitos DIU têm um solenoidezinho de cobre no corpo dele, e o cobre está aí estrategicamente posto porque ele tem ação espermicida. Hoje temos alguns DIU que foram, DIUs, né, como queiram, que foram modificados e houve incorporação de hormônio neles. Então, aí ele age tanto como uma espécie de método de barreira, como uma espécie de método hormonal. Segundo grupo, o dos métodos cirúrgicos, uma cirurgia para o homem, a vasectomia, que consiste, não está representada aqui, mas que consiste no corte do canal deferente, e a laqueadura, que é a que está representada aqui, no corte da tuba uterina, a antigamente chamada trompa de Falópio. No caso da vasectomia, a secção do canal deferente impede com que os gametas do testículo entrem no abdômen e depois sejam ejaculados, e no caso aqui, evita com que aquele terço distal da tuba, onde efetivamente é normal a fecundação, esteja interrompido aqui, os espermatozoides estão vindo por aqui, né, gente, e não conseguem atingir aqui porque existe essa interrupção, essa laqueadura, e, além dela, a vasectomia são considerados métodos cirúrgicos, são considerados métodos esterilizantes e definitivos, tá? Porque são considerados definitivos. Não há possibilidade de reversão? Há, mas também há não possibilidade. Por isso, eles são tratados como métodos definitivos nesse sentido, né? No sentido de que eles podem não ser reversíveis, né? Então, como se diz, opera-se aí por um raciocínio mais pessimista em relação, né, da superação, da reversão para a cirurgia. A reversão da laqueadura é um pouco mais complicada, da vasectomia um pouco mais simples, mas ainda assim a efetividade dessa reversão, ela não bom, ela existe, volto a dizer, mas ela não é tão garantida assim. E, por fim, gente, os métodos anovulatórios. Como o nome está dizendo, são métodos que vão impedir a ovulação. Por quê? Eles, na verdade, são métodos hormonais. Então, a pílula, por exemplo, é representante inicial de toda essa família, toda essa cadeia de possibilidades dos métodos anovulatórios. A pílula contém progesterona e ou estrógeno, que juntos, ou não, inibem a hipófise. Inibe a hipófise em que sentido? Impedindo a hipófise de soltar o FSH e o LH, que são os hormônios que vão fazer o período pré-ovulatório até a ovulação. Dessa forma, a mulher não ovula sob a ação desses hormônios. E por isso os métodos são chamados, então, de anovulatórios. A pílula foi a primeira forma, né, de administração desses hormônios, mas depois, à medida que os anos foram passando, outras formas de liberação hormonal foram desenvolvidas, como injeções, que podem ser mensais ou trimestrais, o implante e o anel vaginal. Tudo isso como opção de oportunizar hormônio para fazer o bloqueio, então, do ciclo menstrual, porque inibe, são fortes inibidores da hipófise. Aqui a pílula, uma pílula convencional, onde se toma 3 semanas, uma por dia, descansa uma semana. Nessa semana os níveis hormonais caem e vem a menstruação. Esse é o esquema mais comum, né, de 3 semanas com um. Aqui a injeção, como eu falei, mensal e trimestral. A trimestral, além de ter maiores efeitos colaterais, também tem uma eficácia um pouco menor, mas ainda assim a eficiência é superior aos métodos naturais, tá? O implante, que é considerado por muitos o mais eficiente desses métodos, está aqui, né? Esse palitinho ele é colocado aqui na região do braço e pode ficar aí até 5 anos soltando hormônio e evitando a ovulação. E nesse caso, as estatísticas variam aí nos sites, nos instrumentos de consideração do
da eficiência e das ações do implante, mas suspendem em torno de 50% das mulheres usuárias, elas acabam também interrompendo a menstruação, acabam não menstruando. Aqui o anel vaginal, aqui está cheio de hormônio dentro, e é colocado aqui, deixado lá na região vaginal por 3 semanas, e em uma retira e ocorre a menstruação. Aqui o adesivo, também a mesma coisa, no esquema de 3 semanas e uma de descanso. E aqui, por fim, a pílula do dia seguinte, tá, chamada anticoncepcional de emergência, tá? Uma dose aumentada de hormônio que tem múltiplas capacidades de ação. Vai depender muito do momento onde a pílula é usada. Então, ela é uma carga alta de hormônio que tem, entre outras possibilidades de atividade, inibição e retardo da ovulação, ou seja, trabalhar um pouco parecido com o método da pílula convencional, a alteração da da função do corpo lúteo, que é uma função secretiva, essa estrutura é uma estrutura que surge a partir da ovulação, né? Para quem não lembra, olha a aula de ciclo menstrual, que vocês vão recapitular isso bem, interferir no transporte do ovócito, que fica muito lentificado, e uma redução na capacitação de espermatozoides, que é assim, não impede lá e nem mata os espermatozoides, mas diminui a capacidade de fertilização dos espermatozoides, isso tudo contribuindo para que não haja efetivamente a fecundação. Tá bom, meus queridos? Então, esse aí foi o nosso tópico métodos anticoncepcionais. Então é isso aí. Então eu vou. Tchau, gente.